Olá, cervejeiros, sommeliers, gente da cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. O vídeo sobre extração do óleo de lúpulo foi um dos vídeos que mais teve repercussão no canal em pouco tempo. Eu não consegui responder todos os comentários, na verdade, desculpa, não respondi nenhum, só um. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para responder os comentários e as dúvidas, porque são muitas dúvidas. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fiz um apanhado das dúvidas mais recorrentes e vou responder elas agora. Quem sabe responde, quem não sabe leva muitas tortas na cara. Intro. Primeira pergunta. Henrique Bachega perguntou: o lúpulo que você extraiu, o óleo ainda é utilizável para amargor? Bom, a gente tem duas suposições nessa pergunta, né? Você está falando das resinas que ficaram na folha ainda, né? Porque as resinas elas não são arrastadas pelo vapor, porque elas são muito... a temperatura de ebulição delas é muito maior. Então acaba praticamente não ocorrendo esse arraste. As resinas que estão ali dentro, elas ainda são utilizáveis para amargor, sim. Daria para jogar, por exemplo, num final de fervura. O que não vai acontecer é a água que ficou lá embaixo ter muito amargor. Na verdade, a água tem muito amargor relativo à quantidade de água que tem, mas a água ela tem uma quantidade limitada que ela consegue absorver as resinas, porque as resinas elas não têm muita afinidade pela água. Pergunta do Ricardo Alexandre: muito legal seu experimento, parabéns. Só uma pergunta: se o óleo extraído não se mistura com a água, como misturar na cerveja? Essa é uma pergunta bastante interessante. O óleo ele não se mistura com a água mesmo, mas ele se mistura com água e álcool. Ele faz uma dispersão na solução de água e álcool. Dispersão é diferente de dissolver. Dispersão é quando ele não se dissolve exatamente. Só que quando a quantidade de óleo é muito, muito menor do que a quantidade de soluto, no caso a água e o óleo, ele acaba se dissolvendo. Então aquele óleo ali que ficou, ele não se dissolve em um pouco de água, mas em muita água com álcool ele se dissolve. Por isso a gente tem um limite de quanto a gente vai colocar na cerveja. A gente não consegue colocar muito óleo na cerveja, principalmente porque a gente não conseguiria nem beber isso aí. E se a gente colocar uma quantidade muito grande de lúpulo, de óleo de lúpulo, ele não vai se dissolver mesmo, e ele vai turvar a cerveja porque vai passar a ser uma dispersão e não uma solução. Isso acontece ocasionalmente em alguns tipos de cerveja que vão dosagens muito absurdas de lúpulo e tem uma boa extração. Mas não só por causa do óleo, por causa de um monte de outros compostos que não se dissolvem ali. Rodrigo Caldas pergunta: a única dúvida que tive é acerca da temperatura. Isso está fervendo, não desnatura os aromas? Cara, muito interessante também essa pergunta, porque por um lado ele desnatura sim alguns aromas, mas a maior parte do aroma da cerveja, principalmente cervejas que não tem dry hopping, elas passam pelo mesmo processo, então desnatura também o aroma, desnatura algumas moléculas. Obviamente que as moléculas principais, aquelas que passam pelo processo de fervura, elas vão estar retidas ali também, elas não vão se desnaturar. Por isso que dry hopping tem sim uma pegada de aroma um pouco diferente da pegada de aroma de extração tardia de lúpulo a quente. Leonardo Santos pergunta: Jamal, o resultado não vai ser muito parecido com hop tea? Hop tea é quando você faz um chá de lúpulo. O que acontece, Leonardo, é que quando a gente faz o hop tea, a gente tem um equilíbrio entre o óleo que fica na folha e o óleo que fica na água. A nossa eficiência de extração ela é muito, muito menor, porque ali o que acontece? Vai passar o vapor, vai arrastar o óleo e vai levar para fora. Vai passar o vapor, vai arrastar o óleo e vai levar para fora. Para ter ideia, você viu que no método levou quase 40 minutos para fazer toda a extração. Se tivesse a folha e a água junto, ia ficar parte na folha, parte na água. Parte na folha, parte na água. A gente não ia conseguir ter uma eficiência boa. Então, por isso esse método ele acaba sendo bem superior ao hop tea para tirar aroma. Para tirar amargor também o hop tea, ele até nisso ele é um pouquinho debilitado. Lucas Nicolau Saconato fala: fiquei só com uma dúvida, mas ele na verdade tem duas dúvidas. Você disse que no começo que alguns óleos já começam a evaporar a 65 graus, mas na hora da extração ele começou a só pingar depois da fervura vigorosa. Porque principalmente o mirceno, né, que é o composto que se volatiliza mais em temperatura mais baixa, ele ainda não entra em ebulição, ele entra em ebulição depois da água. Só que ele é muito, muito, muito volátil a 60 graus.
Quase dá pra dizer que ele entra em ebulição. É muito errado falar isso, mas tá, vamos quase considerar isso. Então ele se volatiliza ali, só que ele precisa de alguma substância para arrastar. Ainda mais porque no começo, antes de entrar na fervura vigorosa, as paredes, tanto do Erlenmeyer quanto depois em cima da tubulação e o caminho que ele faz, elas estão frias. Se você notar, eu não lembro se tem no vídeo, mas mesmo no começo da fervura vigorosa ainda não tem gotejamento. Precisa esquentar todo esse sistema para começar a acontecer gotejamento. E a segunda pergunta que ele faz na mesma pergunta, se ele evapora, né? Por que a gente tem que colocar lúpulo de aroma nos 5 minutos finais e se isso não vai ter implicação na evaporação? Vai ter implicação sim. Quando a gente joga lúpulo de aroma a 5 minutos, a gente perde boa parte dele. Quando a gente joga 1 minuto, a gente perde boa parte dele. Quando a gente joga depois que desliga o fogo, a gente ainda perde boa parte dele. Por isso existem algumas técnicas para contornar isso. E no caso, se você quiser fazer a extração a quente, talvez a melhor técnica é o hopback, que um dia a gente vai falar aqui no Beer School ainda. Thiago Luiz Curtarello. Olá, Jamal. Como vai? Tenho uma dúvida. Com o aquecimento não ocorre a isomerização do alfa-ácido? Ele não vai junto com o óleo essencial? Desse modo, quando jogar uma gota, não vai encher de amargor a cerveja? Cara, não vai, porque a gente tem 2 tipos de óleo aí. Quer dizer, primeiro, a isomerização vai ocorrer, é inevitável, está em temperatura alta, vai ocorrer sim. Mas quanto ao arraste do alfa-ácido até o tubo final, isso não vai ocorrer de forma alguma, talvez em quantidades extremamente pequenas, mas a maior parte, a grande maior parte, vai ficar retido ali, porque ele é um óleo pesado, ele não vai ser arrastado pelo vapor, porque ele tem o ponto de ebulição muito alto. Provavelmente mais alto do que seu ponto de degradação. Então não se preocupa que não existe arraste do alfa-ácido para a solução final, para a dispersãozinha de óleo final. Dalva Paulos pergunta: a dúvida é se pode extrair o óleo de lúpulo com Clevenger por hidrodestilação. Pode, é melhor do que usar o Dean Stark. Eu tive que usar o Dean Stark porque era o objeto da aula, mas logo mesmo, talvez semana que vem, talvez na próxima, vou fazer por hidrodestilação. Já tenho os equipamentos aqui em casa, só falta fazer. Acompanhe aí, mas os 2 métodos são igualmente bons. Francisco Santo pergunta uma coisa que muitas pessoas perguntaram: por que os óleos essenciais extraídos nessa forma não são vendidos por brew stores? Cara, esses óleos são vendidos por brew stores, eles só não são muito comuns no Brasil. Para homebrew, cervejarias até usam, eu conheço algumas cervejarias que usam óleo de lúpulo para dar um boost ali no aroma. Às vezes aquele aroma pegado ali não é só lúpulo não, é óleo de lúpulo também. Nos Estados Unidos é um pouco mais comum, eu até vi para comprar lá. Então procura Hop Oil no Google aí, vou até deixar umas fotos aqui para vocês verem alguns. Até o próprio Bart Haas Group, ele tem óleos essenciais para vender, extraídos, diluídos na proporção de 9 de álcool para 1 de óleo. E eles têm blends de óleos e eles ainda têm óleos puros. E por fim, uma das perguntas também que mais foram feitas, o Masterson47 aqui: depois fale como ficou a cerveja com esse óleo. A cerveja com esse óleo, eu não cheguei a tomar uma cerveja só feita com ele, mas eu usei 2 vezes. Usei para cheirar normalmente e usei para colocar numa cerveja já pronta esse óleo. Seria o equivalente a já colocar e já envasar. Eu acho que eu acabei perdendo bastante do citro, mas isso tem um motivo bem grande. Meu sistema de refrigeração do condensador ele não estava muito eficiente. Então provavelmente eu acabei perdendo um pouco de óleo para cima. Quando eu fizer o próximo método, eu vou fazer um método que não tem como fazer essa perda de óleo. Então acompanhem aí. Quando eu diluí na cerveja, aconteceu algumas coisas bem estranhas. Primeiro, eu diluí numa concentração, sei lá, que daria 50 gramas de lúpulo por litro. Não fazia o menor sentido o que eu fiz. Cara, ficou intomável o negócio. Tipo, você sentiu o cheiro daqui, como o cheiro principal que se destacou foi o resinoso, um cheiro mais de pinho. Tinha muito cheiro de óleo essencial puro extraído, né? Só que eu também tava numa concentração absurda, tava quase igual se eu estivesse cheirando um potinho. Eu tive que diluir isso aí para tomar em outra cerveja, e aí, obviamente, deu uma pegada de aroma muito difícil de se obter por outro tipo de técnica. Então, esse método é extremamente válido. Se você quiser fazer, quiser testar, começa testando com equipamento mais simples. Nossa, o tanto de foto de gambiarra que já me mandaram de gente começando a testar isso é super legal.
Quase todo mundo está começando a fazer na panela de pressão isso aí. Porque a panela de pressão já faz todo o papel do Erlenmeyer e ainda tem um tubinho para sair. Então é só passar por um condensador e gotejar de forma que você não deixe perder óleo. Mas então é isso aí, tentei resolver algumas dúvidas aí, espero que tenha sanado a maioria delas e continue acompanhando o Beer School, que a gente vai falar muito de óleo de lúpulo ainda. Muito obrigado por acompanharem, deixem seu like, compartilhem e até o próximo!